Vamos dar uma analisada nessa pirâmide de torque da DT. Antes de tudo, você tem que ver como estão a altura dessas palhetas. Ela não pode estar muito afastada, tem um limite de afastamento da palheta para o assento dela aqui de borracha. É de 0,03 milímetros. Você vai ter que pegar um calibre de lâmina e só encostar aqui para ver se ela chega a ficar de baixo. Que a recomendação da Yamaha é para você não tentar fazer qualquer adaptação nessa lâmina, não tentar desempenar, tá? Essa é a recomendação da Yamaha. Também não tentar lixar. Ela ficou fora do especificado, ficou afastada 0,03 milímetros. Para a Yamaha você tem que trocar essa lâmina. Só que, poxa, ninguém faz isso, né? Pode ser um caso em algumas centenas de milhares que o cara tentando desamassar essa lâmina por estar um pouco fora do especificado, ela se rompeu dentro do motor, entrando no cilindro, vamos supor. Outra coisa que você tem que medir é a distância entre o limitador até a palheta ali. Essa distância tem que ser de 10,3 milímetros. Eu fiz um teste aqui para saber como é que as palhetas estão se comportando. Botei a junta, né, já tinha deixado ela com graxa já algumas horas. Ela sugou bem a graxa, né, pus ela aqui, apertei bem firme aqui entre elas, né, tapei o buraco aqui do IES e puxei o ar por aqui. Realmente é muito pouquinho o ar que passa, né? O próprio manual diz que esse pouquinho é tolerável, então vou deixar assim mesmo. Vou começar a desmontar ela. Esse parafuso pode estar meio arrebentado aqui a cabeça, talvez com um alicate você consiga tirar, que nem eu consegui. Esse limitador meu, ele estava um pouquinho empenado, estava bem desajustado, aliás. O manual recomenda você não tentar desempenar isso, você trocar. Mas quem é que troca isso? Ninguém, né? O que eu fiz? Eu botei ele numa ferramenta cilíndrica assim, dei umas pancadas nele até ele voltar, né? Com ele fora, claro. Outra dica é quando você for montar ela, não apertar isso aqui excessivamente não, viu? Senão você pode empenar as lâminas. Tá? Isso aqui tem um torque, se você for apertar com um torquímetro, de 0,1 kg. Tá? É bem fraquinho, aí você usa aquele trava-rosca. Pode usar à vontade. Tá? Não tem risco dessa peça do parafuso se soltar e ir para dentro do cilindro, porque a parede do cilindro fica bem rente aqui, tá? O manual recomenda também, quando for instalar a pirâmide no cilindro, colocar a gacheta, né, a junta, só desse lado aqui. E não diz para colocar graxa nela, não diz para colocar a veda junta. Porque acontece, eu já estou cansado de perder essa junta aqui, ter que comprar um kit novo só por causa dessa junta, né? Então dessa vez eu vou desencanar, não vou passar a veda junta aqui desse lado não. É o lado que recebe mais pressão, né, da compressão do cilindro. Eu vou passar graxa e depois eu vou ver o que acontece. Ver se tem vazamento com água, espuma, né? Enfim, vai dar trabalho, como sempre. E desse lado aqui, engraçado, onde vai essa borracha, né? Mas o contato dela é de metal. Fica metal contra metal. A Yamaha não recomenda pôr nada aqui. Enfim, eu vou colocar assim mesmo. Vou colocar a veda junta aqui. Apesar de que esse lado aqui não é o lado que recebe pressão, né? A pressão ficou toda do outro lado da pirâmide. Mas pode infiltrar água aqui, né? Eu também não vou gastar uma junta à toa aqui. Um dia eu descubro um local que vende esse papelão de junta e vou fabricar minhas próprias juntas. Eu aluguei o uso desse software por um ano. Ele é basicamente uma calculadora com as fórmulas consagradas, usadas há muito tempo para chegar no desenvolvimento dos motores dois tempos. Não é uma coisa barata, é por tempo limitado, e mesmo assim ainda aluguei a versão inicial, né? Não é o top. Mas nesse caso ele vai me ajudar a chegar nas melhores conclusões do que fazer com as lâminas de aço da pirâmide da DT. E também a gente fazer uma breve análise das lâminas, do comportamento das lâminas de fibra de carbono. Bom, ele me dá as opções aqui dos materiais da lâmina: aço, fibra de vidro e fibra de carbono. Fibra de vidro, quem já usou sabe que isso aí empena com frequência, né? É bom no começo.
A fibra de carbono é um material que está em voga atualmente. Ela realmente tem um comportamento interessante para alguns aspectos, mas a gente vai ver que ele perde um pouco por outros. Eu acho que motores dois tempos, motores em geral, não tem mistério, né? Se você está ganhando muito por um lado, você está perdendo alguma coisa por outro. Ele pede também o comprimento livre da lâmina, né? Vamos dizer assim, o comprimento livre. A lâmina da DT ela tem 40 milímetros de comprimento total. Só que o espaçador, o limitador dela só permite ela trabalhar com comprimento livre de 28 milímetros. Essa calculadora também pede a espessura do material. Bom, com o meu paquímetro eu achei 0,2, considerando que já é uma lâmina gasta. Provavelmente com o micrômetro eu acharia um valor um pouquinho diferente desse, mas enfim. E eu também tenho que considerar que existe um erro na fabricação de cada peça, né? Então 0,2 parece ser um bom valor. Então, dados inseridos, vamos calcular. Bom, o software está me dizendo que a lâmina tem uma frequência natural de 211 Hz. Ela tem uma deflexão de 3 milímetros. O que é essa frequência natural da lâmina? É a frequência de ressonância do material, considerando a espessura dele, o comprimento, a gramatura do aço ou da fibra que está sendo empregada. E o que quer dizer essa ressonância? Bom, a lâmina ela entra em ressonância quando ela se abre e fecha com o menor esforço possível. E na hora de fechar, ela o faz sem bater com muita violência na sede, ou seja, sem quicar antes de abrir novamente. Isso se chama flutuação. Essa flutuação poderia porventura acontecer também se a lâmina atingir o limitador dela. Ela quicaria e flutuaria, ou seja, não fechando ou abrindo de uma forma natural. É o mesmo princípio que acontece com as molas das válvulas dos motores 4 tempos. Elas também têm uma ressonância. E nessa ressonância as molas não entram em flutuação. Então, beleza, já sabemos que a frequência natural da lâmina é esse aí, 211 Hz. Tá bom, mas o que quer dizer isso, 211 Hz? Hertz são ciclos por segundo. Se eu tenho ciclos por segundo, então quantos seriam os ciclos por minuto? Ou de outra forma, quantos seriam as rotações por minuto? Eu precisaria multiplicar esse valor de 211,7 por 60 segundos. Tá aí, ó, 12.700 RPM. Isso quer dizer que a lâmina de aço original da DT, ela já tem uma tendência a entrar em ressonância com o motor num giro muito alto. Mas em compensação, a abertura, a deflexão da lâmina parece ser bem pequena se comparado inclusive pelo limitador. Uma coisa que eu esqueci de dizer, o software ele não deixa claro qual é o tipo de pirâmide que está sendo empregada, o ângulo dela, enfim. Eu vou considerar que seja uma pirâmide tradicional, com um ângulo, sei lá, de 60 graus. Porque se eu considerar que a lâmina é paralela ao fluxo dos gases, isso quer dizer que a lâmina vai abrir muito pouquinho. Agora, se por exemplo eu exagerar e considerar que ela é 90 graus, em relação ao fluxo, ela vai abrir muito mais. É lógico que isso é uma situação hipotética. Ela acabaria arrebentando assim, né? Então, vou considerar os 60 graus, que é o tradicional de toda a pirâmide que vem nessas motos. O software também me diz o seguinte, que essa frequência natural da lâmina, ela deve estar próxima da frequência de pico do motor. Vamos lá. Qual é a frequência de pico desse motor? A gente sabe que a RPM de pico desse motor, originalmente, claro, é 8.500 RPM. Então a frequência de pico eu devo dividir por 60, 141,7 Hz. Bom, e o quão próximo essa frequência natural da lâmina deve estar próximo dessa frequência aqui, de 141? Ele me diz que eu devo considerar um valor entre 75% e 125% dessa frequência do motor. Ou seja, 141,7
Quanto é 75% desse valor? Vou multiplicar por 0,75. 106 Hz. E quanto é 125% daqueles 141,7? Vou multiplicar por 1,25. 177 Hz. Ou seja, a frequência natural da lâmina deveria estar entre esses valores de 106 e 177 Hz. É curioso porque pelo software ele está me dizendo que a lâmina da Yamaha seria superdimensionada para o motor. Bom, deixa eu ver agora o que aconteceria se eu lixasse essa lâmina um pouco, afinando ela. Vamos dizer, se eu afinasse ela até 0,15, de 0,2 para 0,15 na espessura. Quer dizer, uma diferença de 5 centésimos de milímetro, que não é nada, né? Olha a diferença que deu no comportamento da lâmina. Agora sim, ela ficou entre as frequências que o software recomenda. E a deflexão dela também aumentou bastante, mais do que dobrou. Agora deixa eu voltar para o valor original de 0,2 e aumentar o comprimento livre da lâmina. Ou seja, eu teria que dar uma esgarçada no limitador dela até ela mostrar, por exemplo, 1 milímetro a mais de lâmina. Vamos ver o que aconteceria. Quer dizer, antes, originalmente ela abria 3,05. Agora está abrindo 3,5. Está abrindo um pouquinho mais. E a frequência também diminuiu um pouquinho mais. Deixa eu considerar agora também o 0,15. Quer dizer, a frequência natural da lâmina já ficou bem próxima da frequência de pico do motor. Olha, eu já vi algumas pessoas recomendando cortar a metade do limitador para a lâmina abrir mais. Olha, eu realmente não sei se isso seria interessante, porque vamos pensar o seguinte: a lâmina está abrindo e batendo aqui no limitador. Aí você corta um pedaço do limitador, a lâmina começa a bater assim. Para mim ela vai começar a empenar. Enfim, por curiosidade, deixa eu ver o que aconteceria se eu simplesmente tirasse os limitadores da pirâmide. Ou seja, eu consideraria o comprimento livre, o comprimento total da lâmina de 40 milímetros. Olha só como é que a frequência caiu bastante. Caiu abaixo da frequência, do range da frequência de pico do motor. E a deflexão da lâmina aumentou muito mais. Possivelmente isso daqui, você acabaria estressando muito esse material, né? Ele acabaria talvez até por ceder, de tanto que ele abre. Vamos dar uma analisada nessas paletas de fibra de carbono que vieram no V-Force 3. Essa aqui é uma das lâminas, uma das duas lâminas que são menores, né? Duas lâminas têm o mesmo tamanho e outras duas têm outro tamanho. Essa aqui é uma das menores. Pena que ela não cabe na minha pirâmide, né? Ela ficou mais curtinha. Mas enfim. Uma coisa que eu reparei nela é que mesmo pouco tempo de uso, sei lá, rodei 4.000 km com isso, se rodei até quebrar, ela ficou deformada. Deformada não, mas marcou, né? Eu vou considerar aqui 0,35 de espessura. Vamos ver o que o software me diz, fazendo uma análise do comportamento dessa lâmina de fibra de carbono. Veja bem que eu não estou fazendo uma análise do V-Force 3, tá? Eu não estou considerando aqui a pirâmide V-Force 3, não estou considerando aqui exatamente as lâminas do V-Force 3 conforme o ângulo da pirâmide. Estou conjecturando aqui o comportamento de uma lâmina que coubesse na pirâmide da original da DT. Mesmo que eu tivesse a pirâmide V-Force aqui, eu não conseguiria fazer uma análise completa dela porque o software não me permite, pelo menos essa versão. Então vamos calcular aqui. Olha só, que interessante. Olha o salto que deu a frequência natural da lâmina. Em relação à lâmina de aço, claro. Eram 211, agora passou para 274, 275 Hz.
A deflexão da lâmina aumentou também, sei lá, uns 80%, vou chutar aí, 90% talvez. Era 3,05, passou para 5,5. Mas eu quero me ater aqui a essa frequência de ressonância da lâmina, 275 Hz. Quantas RPMs seriam necessárias para ela entrar em ressonância com o motor? 16.500 RPMs. Na boa, nem sendo muito otimista, nem com o melhor preparo, eu acho que o motor da DT chega num range desse aí. Bom, o que eu estou concluindo aqui para mim é que fazendo uma pequena alteração na pirâmide original da DT, eu vou ter as palhetas trabalhando numa frequência mais de acordo com a minha realidade do meu motor no caso, e poderia conseguir até uma deflexão da lâmina um pouquinho maior até do que essa lâmina de fibra de carbono. Nos 8.500 RPM de potência de pico original do motor, eu tinha um range equivalente de frequência que ia de 106 Hz até 177 Hz. A frequência de pico seriam 141,7 Hz e o comportamento da lâmina teria que estar numa frequência entre essa faixa aí de 106 e 177. Se eu quisesse fazer alguma alteração no motor para fazer ele atingir a potência de pico, por exemplo, em 9.500 RPM, eu teria uma frequência de pico equivalente igual a 158,3 Hz. E utilizando os dados do software, eu teria que ter um range equivalente a 119 Hz até 198 Hz. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto para não ter que acreditar única e exclusivamente nesse software aí. Enfim, eu achei um livro chamado Motorcycle Tuning Two Stroke, de John Robbins. É uma leitura em inglês, bem chatinha por sinal, e é apenas uma amostra do livro, né? Ele come algumas páginas. Mas o que eu pude ler, ele fala o seguinte, que a palheta de baixa frequência, ou seja, a palheta mais fina, mais maleável, ela abre mais facilmente, mas tendem a flutuar e ser instáveis, talvez até não vedando bem em baixa RPM. Mas ele também diz o seguinte, que a palheta de alta frequência, mais dura, né, ou mais grossa, entra em ressonância com o motor em alta RPM e vai precisar de menos pressão para abrir, dando ganho nessas altas RPM. Bom, eu não vou dizer para você o que você deve fazer, até porque eu também não tenho experiência prática com isso. Eu estou coletando dados, eu estou aqui teoria pura. Eu também vou começar a fazer as minhas experiências. Mas eu estou fornecendo os dados para que você possa ter uma indicação do que você deve fazer. O autor desse livro, ele cita que se baseou nos dados fornecidos até pela própria Yamaha, num motor com uma configuração bem parecida do da DT200, ou seja, com um pistão com janelas, para dar um tempo de admissão de 360 graus, e com potência de pico na casa dos 8.500 RPM. Ele conclui dizendo o seguinte, que a melhor palheta que teria o melhor compromisso para com o motor, ou seja, em todas as faixas de RPM, pelo que eu entendi, ele procura isso, a banda de potência é um pouquinho mais larga, já que ele diz que o ganho de potência em altas RPMs não compensaria a perda de potência que você teria em baixa RPM. Mas ele diz que a melhor palheta teria que ter uma frequência de ressonância na casa de 80% a frequência de pico. Ou seja, se a frequência de pico, se a RPM de pico são 8.500, né, 80% disso seriam 6.800 RPMs, o que daria assim a frequência de pico na casa dos 113 Hz. Quer dizer, essa leitura mais me confundiu do que me ajudou em si. Mas enfim, ainda vou tirar minhas ponderações aqui, você pode tirar as suas aí. É importante dizer que a palheta de baixa frequência a qual o livro se refere é de baixa frequência mesmo, né? Ele utilizou um exemplo de 58 Hz. Quer dizer, uma palheta finíssima.
Mas por que eu estou fazendo essas ponderações todas? Bom, basicamente porque um V-Force hoje em dia está absurdamente caro. Nós estamos aqui em abril de 2016, o dólar está mais de 3,50 e um V-Force lá fora ele custa 150 dólares, 170 dólares. E as palhetas de reposição custam também pelo menos 150 dólares. Numa conversão direta, isso dá em torno, no mais barato, em torno de 600 Dilmas. E o lance é o seguinte, eu compro um V-Force hoje, eu não estou achando que ele vai durar para sempre não. Tá, eu tenho visto aqui, eu tenho lido alguns relatos, por exemplo aqui no Líder Motos, tem um fórum, né? O pessoal escreve aí que a palheta da Gasgas quebrando, né, as palhetas de V-Torque, de fibra. Ou seja, tem alguns relatos que a palheta não dura muito, ela começa a se quebrar nos cantos. E tem outros relatos de gente que tem a palheta há vários anos, nunca trocou, nunca precisou fazer nada, está feliz com ela, beleza. Eu não sei exatamente quais são as condições que levam a palheta a se deteriorar mais rapidamente. Talvez a gasolina, a nossa excelente gasolina aqui no Brasil, seja uma delas. Mas eu paro para pensar, não posso deixar de considerar que essas lâminas de aço que eu tenho, elas estão aí há 20 anos rodando com a moto. Mais de 100 mil quilômetros fácil. Então eu estou levando em consideração também o custo-benefício dessas peças. Não só o custo-benefício, mas também o comportamento delas. Afinal de contas, por que eu quero uma lâmina que vai entrar em ressonância só em altíssima RPM se o meu motor não vai chegar nem perto disso? Então eu vou fazer algumas ponderações para mim, com relação ao que eu analisei aqui. Tá, tanto a palheta de aço da DT quanto a palheta de fibra do V-Force, elas são palhetas de alta frequência. Só que a da V-Force de fibra, ela é de altíssima frequência. No meu caso, a pirâmide original, ela me atende bem para o meu projeto, que é manter o motor ali trabalhando na faixa de pico para o qual ele foi projetado. As lâminas de aço têm uma boa vida útil e podem ser modificadas, né, ou desempenadas levemente, é claro, né? Uma outra coisa interessante que a pirâmide da DT tem é aquela borracha de neoprene no assento. Aquilo é muito interessante para evitar a flutuação da lâmina. E por mais que a pirâmide V-Force seja de fibra de carbono, ela não tem esse assento de borracha. Talvez ela nem precisasse desse assento de borracha, mas pelo que eu vi da minha lâmina de fibra de carbono aqui, que com 5 mil quilômetros já está bem deteriorada, eu acho que essa palheta não duraria muito mais tempo do que aquilo não. Outra coisa que nós vimos é que lixando um pouquinho a lâmina de aço da DT, eu conseguiria fazer com que ela abrisse, ela tivesse uma deflexão até maior do que a lâmina do V-Force. Eu estou chegando à conclusão, para mim, que o V-Force seria interessante se eu quisesse colocar um carburador de 40 milímetros na moto, abrir as janelas absurdamente do cilindro, entendeu? Aí eu teria que estar ciente que eu teria que abrir o motor com mais frequência para trocar pistão, trocar anéis. Eu quero deixar claro que eu não estou sugerindo nenhum tipo de boicote, pelo amor de Deus, né? As palhetas de fibra de carbono, mas eu tenho para mim que existe um certo apelo comercial, já que a fibra de carbono é um material nobre, mas eu estou ponderando aqui também o custo-benefício, né? O valor de reposição dessas peças. Para mim, isso é caro, mas se você pode arcar com essas despesas, pô, seja feliz. É capaz de daqui a alguns anos inventarem umas palhetas de titânio, olha só, outro material super nobre, né? Outra conclusão que eu faço é a seguinte, não é porque eu vou comprar uma pirâmide de fibra de carbono que minha moto vai automaticamente andar mais. Tá arriscado a um cara com uma pirâmide original de aço, ele ter uma moto mais acertada do que a minha. De curiosidade, eu estou tentando achar a espessura equivalente da lâmina para chegar naqueles 113 Hz que o livro cita, né? Mais próximo que eu achei seria 0,11, né? Porque 0,10 já me daria um pouco menos, né? 105 Hz. De qualquer forma, a deflexão da lâmina
é muito maior do que o limitador permite, que a lâmina acabaria batendo com muita velocidade, com muita força no limitador e faria ela flutuar. Eu lixaria ela no máximo até 0,14 ou 0,13 milímetros. Se bem que 0,13 ele já me dá uma deflexão da lâmina maior do que o limitador, né? E isso eu também não quero, a não ser que eu abra o limitador um pouco mais. Bom, essa parte aqui do software é para analisar a pirâmide em si, né? Sem as palhetas, só a vazão de mistura por entre os furos, né? O número de portas, o ângulo eu calculei em outro momento, aqui pelo software mesmo. Um comprimento médio, a pirâmide, né, ela tem essa área aqui, é redonda aqui, não é um quadrado direto. Eu calculei a área desse semicírculo aqui e somei com a área desse quadrado interno, enfim, deu um trabalhinho para tentar ser o mais exato possível. E a largura, né? Olha só o que ele está me dizendo aqui, ela tem um fluxo, esses buracos, 4 buracos aqui, eles têm um fluxo de área efetivo equivalente a 872 milímetros quadrados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas lâminas poderiam trabalhar com um carburador de até 33 milímetros de diâmetro. Isso é uma dica que eu ouço outras pessoas falando, dá trabalho, mas vale a pena fazer. Qualquer modificação que você vier a fazer, faça uma de cada vez, para você sentir cada melhoria que está sendo executada. Outra questão que eu tenho dúvida é com relação à área de fluxo de gases da mistura passando pela palheta, pela pirâmide da V-Force. É o seguinte, um desenho aqui bem esdrúxulo, mas é mais ou menos assim que se parece a pirâmide da V-Force, né? Você tem 8 portas ao invés de 4 portas somente da pirâmide original. Sendo que 4 dessas portas que ficam aqui no meio, elas ficam uma de frente para a outra e elas têm um ângulo praticamente igual a zero, ou seja, o fluxo de gases passando por essas portas é muito pequeno. Como nós vimos na calculadora, o ângulo influencia no fluxo de gases. E como a V-Force colocou essas 4 portas a mais aqui no meio, naturalmente você diminuiu o ângulo dessas outras 4 portas que ficam aqui na periferia. E se você diminuir o ângulo deles, consequentemente você vai ter um fluxo menor passando por elas comparado à pirâmide da DT. Então, eu tenho para mim que essa área de fluxo deve ficar elas por elas. Isso considerando o V-Force, né, de tamanho original, bem parecido com o tamanho original da DT, né? Não estou falando aquele V-Force que é maior, que você tem que adaptar ele na boca do cilindro para poder encaixar.